2046, Angola. As caravelas portuguesas desembarcam em Soio e toda a cidade se rendeu sem oferecer resistência à Armada Real. Junto à encosta, os portugueses iam reconquistando terra a terra até aguardarem a chegada de mais apoio. A Força Aérea Real enviou paraquedistas para a zona e com um total de 3.000 soldados foram aproximando-se do objetivo, a capital, Luanda. Luanda estava repleta de força militar e o Reino de Portugal sabia do que Angola era capaz de fazer para não perder o seu território. Dom Nuno I teve a ideia de aguentar a tomada de Luanda enquanto estudava uma aliança com a Bélgica, que detinha o Congo, na esperança de chegar a um possível acordo, onde lhe seria concedido o maior número de soldados e de armamento balístico, para poder, assim, invadir a capital. Depois de várias reuniões, os dois países chegaram a um entendimento. Metade de Angola pertenceria à Bélgica e a outra metade ao Reino de Portugal. Na época, questionei-me sobre como seria possível o mundo estar a reviver algo que não fazia sentido. Países que detinham armamento e apoio de outros invadiam novos locais e, à sua mercê, faziam o que queriam. Era lamentável, mas era o mundo que tínhamos, onde todos lutavam pela sua sobrevivência. Dom Nuno I assinou o Tratado de Guimarães, segundo o qual dividia metade de Angola com a Bélgica, mas salvaguardava os interesses de Portugal. Ao final de 20 anos, a colónia inteira voltaria para a coroa portuguesa e a divisória seria feita num quarto de Angola, a norte da colónia. O tratado foi assinado. As duas coroas invadiram Angola, reconquistando assim mais um território para Portugal. Naquele momento, a coroa portuguesa já detinha Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe e Angola. 2047. Depois de conquistar algumas das suas antigas colónias, o Reino de Portugal virou as suas atenções para dentro do país e desencadeou a sul do reino um movimento em torno dos ideais republicanos. El Rei foi obrigado a estar mais atento a todos os passos clandestinos da República, pois tinha conquistado o trono tantos anos depois do assassinato de Dom Carlos I. A Guarda Real sugeriu a criação de uma polícia vigilante e de defesa da causa monárquica, os arqueiros, que iriam estar de olhos bem abertos em todo o reino e colónias. Joaquim, um jovem como tantos outros na época, encontrou nas forças do reino um caminho para o seu futuro. Candidatou-se à Academia Real e conseguiu a integração no núcleo de Lisboa. Hoje, damos início ao curso de aspirantes. Caros alunos e futuros arqueiros, este começo será para vós e para os vossos filhos muito importante. A proteção do nosso reino contra os inimigos republicanos e não só, também das nações estrangeiras, que se infiltram nas nossas colónias para saber informações e fortalecer a sua conquista, com o objetivo de retirar os territórios ao nosso rei. Infelizmente, o mundo tornou-se nesta guerra territorial depois do fracasso da União Europeia e do renascimento da União Soviética. Agora é preciso estar atento a tudo. O entusiasmo com a ideia de ser arqueiro levou Joaquim a empenhar-se nos ideais monárquicos. Foi-lhe entregue um manual no qual teria que seguir à letra tudo o que dele fazia parte, e num dos capítulos falava sobre o passado da República e dos seus ideais. Não esquecendo o regicídio ao penúltimo rei de Portugal, a República era uma ameaça constante para o reino de Dom Nuno I. Alguns meses passaram-se. Joaquim formou-se e teve como primeira missão investigar um suposto movimento republicano que há muito preocupava a Guarda Real.
Naquele momento, a sua principal missão era proteger a monarquia absoluta. Estávamos já em outubro e toda a informação que dispunha levou a operação ao botequim central. O seu interior, revestido em papel de parede já gasto pelo tempo e a pouca iluminação, proporcionavam as maiores conspirações ao rei. Let's make this love last till Valentine's. Let's spend this night together. Let this fire burn inside our hearts. Let us soak in all the pleasure. Disfarçados como era hábito, os arqueiros andavam a civil. Permaneceram ali algumas horas e quando o relógio apontava para as 9:30 da noite, entraram pela porta 3 homens que se sentaram ao balcão, pediram umas bebidas e murmuraram entre si. Após olharem para uma sala afastada, foram em sua direção, mas dava a sensação que seria um espaço reservado. Joaquim, enquanto observava, pediu uma bebida também e foi no encalço dos homens. Quando chegou à sala, viu 20 pessoas sentadas. Conseguiu perceber que vinha um segurança em sua direção que lhe perguntou: "Qual é a cor da nossa bandeira?" Joaquim ficou sem saber o que responder e deu a entender que só queria saber o que se passava ali. No mesmo momento, aproximou-se outro homem. "Olá, camarada. O que deseja?" Joaquim, firme na sua resposta, disse: "Quero saber como me posso juntar a vocês." Era importante que passasse uma imagem de confiança naquele momento. O homem respondeu: "Para fazer parte da nossa sala, temos de saber as suas intenções para com o nosso país. De que lado está? E qual é o seu nome?" "Bem, o meu nome é Joaquim e estou do lado da... Não sei se posso aqui revelar. Sabe como é?" Uma resposta simples, mas que o levou ao caminho desejado. "Amigo, já percebi. O meu nome é Sebastião. Venha daí e junte-se à nossa causa." As portas abriram-se e com elas o acesso a algumas informações importantes. O MRL, Movimento das Repúblicas Livres, preparava-se para hastear a sua bandeira na Praça Central no dia 5 de outubro, uma data bastante simbólica para a causa republicana. O arqueiro ficou satisfeito com as informações obtidas, pois seria certamente premiado pelo rei assim que o par do reino tivesse conhecimento. Ouviu ainda Sebastião a falar com os restantes membros sobre um manual republicano, acabando por se interrogar sobre se o andavam a ler e se inspiravam nos seus ideais, pois a bandeira seria o início do que futuramente o movimento se preparava para fazer mais intensamente na sociedade portuguesa.